Copper Gaban acabou de dar dano em uma criatura imortal. Mas como? Desde Egghead, o ouro introduziu uma nova camada de poder. Entre frutas diferentes, técnicas marciais, de espada, haki e habilidades inatas de certas raças, como a invulnerabilidade dos lunários, nada poderia preparar o leitor para o patamar de força introduzido em Egghead. Os Goroseis eram criaturas imortais que se regeneravam livremente. E até o final da saga, não tivemos uma solução clara para como derrotar esses inimigos. Mas agora em Elbaf, o braço esquerdo do Rei dos Piratas mostrou que sabe exatamente como parar os Cavaleiros Sagrados. E também a sua suposta imortalidade. Mas junto ao sangue do Sommers, um significado mais profundo que o corte do machado de Gaban. Qual é esse poder? Qual é essa habilidade? É simplesmente haki? É alguma técnica diferente? Hoje eu vou provar para vocês que o próprio Gaban já nos contou o seu segredo. Para derrotar dragões celestiais, a elite escravocrata do mundo, aqueles que são indiferentes a todas as formas de vida que consideram inferiores. Para isso, você só precisa acreditar. Nesse arco, vamos descobrir como o haki do amor sempre foi real na obra. E é a resposta perfeitamente One Piece para a maior pergunta do Novo Mundo: como matar criaturas imortais? Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou da Teoria Original. Peguei vários recortes diferentes do que estava sendo discutido e pensei, pera, a resposta aqui é o haki do amor. Pode estar achando que é doideira? Segura, deixa o like, se inscreve, vota na gente no Prêmio Best. Sem vocês, a gente vai ficar lá na sarjeta, largado, dormindo na rua. Então vota, por favor, e sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. O Luffy sempre encontra uma solução para derrotar seus oponentes. Desde o momento em que ele amarrou o Bug, neutralizando os poderes da Barabares, unindo para longe lá no East Blue, a gente já tá acostumado a ver o nosso protagonista ser confrontado com novos desafios e achar maneiras interessantes e criativas de superá-los. Contra o Crocodile, ele usa a água e o sangue para derrotar o seu oponente. Contra o Enel, ele usa a borracha e o ouro e por aí vai. Mas a partir do Novo Mundo, tivemos a introdução e o desenvolvimento do haki em batalha. Então, para superar o do Flamingo, por exemplo, o Luffy teve que usar uma nova transformação imbuída de haki do armamento. Para ganhar do Katakuri, ele teve que dominar o haki da observação, enxergando até o futuro. E durante o ano, além do, entre aspas, haki do armamento avançado, né, como os samurais chamam de Ryou, ele também teve que aprender o haki do rei ofensivo para conseguir derrotar o Kaido. Mas contra os Gorosei, a partir de Egghead, a gente ainda não sabe qual é a solução para derrotar esses oponentes. Como parar a imortalidade e o poder de regeneração. Os pacifistas acertaram lasers, o Sanji chuta, o Zoro corta, os gigantes também dão dano, mas nada parava o grupo dos Gorosei. Tirando um detalhe bem interessante, o sentimento mais poderoso do passado. O grande clímax do arco, Emeth, o robô e amigo de Joy Boy, libera o nó que carregava o seu haki mais poderoso. A onda do impacto é tão forte que os Gorosei são exilados de volta para Marijoa, reaparecendo na mesma sala que estavam. Mais marcante ainda, nos próximos quadros vemos Imu tremendo, claramente em choque pelo poder que presenciou novamente. E por que isso é importante? Bom, porque temos um precedente agora na obra que mostra que os poderes de Mu podem sim ser perturbados pelo haki, o que nos leva aos Cavaleiros Sagrados. Desde a primeira aparição da Gunko e do Shamrock, o Oda nos deu várias dicas de que eles também carregavam os mesmos poderes dos Gorosei, tendo a fonte Imu e algumas características, como o teleporte pelo abismo, chamas negras adornando certos golpes e habilidades, até que finalmente no capítulo 1147 confirmamos a imortalidade dos cavaleiros, não só pelo golpe que a Gunko sobreviveu do Usopp, como também a menção do Jaguar de Sol tentando proteger a Robin e o Chopper. E isso nos leva exatamente ao embate temático da saga de Elbaf. Copper Gaban, o Pregador do Amor. Conforme aprendemos sobre os gigantes, principalmente considerando o passado recente, com a morte do Rei Harold 13 anos atrás e o aprisionamento do Loki 7 anos depois, a gente acabou aprendendo sobre algumas grandes questões tensas dessa região. Hajirudin é o filho do Rei Harold, mas é basicamente considerado como um bastardo, como um filho ilegítimo, porque ele carrega o sangue da sua mãe,
que não era da realeza, da aristocracia de Elbaf, que tinha o sangue puro dos gigantes ancestrais. Logo, o Hajirudin era um mestiço, considerado por todos alguém que não era digno de ser o verdadeiro herdeiro de Elbaf. Por esses motivos, ele sofre bullying do Loki e você sente que tem outros gigantes que apoiam o irmão mais novo, mesmo essa não sendo a tradição dos cargos hereditários da realeza. Dando força a esse embate temático, os Cavaleiros Sagrados representam tudo o que há de mais elitista, escravocrata e supremacista na obra. Um grupo que considera todos os inferiores meros escravos, posses pessoais ou insetos, e que também veio buscar justamente a subjugação completa do reino de Elbaf. Em contrapartida, temos a diversidade infinita do mundo de One Piece, muito bem representada, por exemplo, por Scopper Gaban, que é o pai do Kron, um entre aspas mestiço, e marido da Ripley. E aí eu quero que todo mundo se atente ao capítulo 1139, quando ele se apresenta aos Chapéus de Palha no castelo de Elbaf. Lá, uma das primeiras coisas que ele fala é como, pelos oceanos, existem muitas raças híbridas. Dando de exemplo, os bucaneiros, Dosundadas, que é aquela mistura entre tritão e gigante que a gente vê lá no Dave Backfight na luta contra o Sanji e o Zoro. Ele dá outros exemplos, como membros longos e afim. Enfim, o Gaban tá ligado nessas raças híbridas, e como não é fácil para elas no mundo de One Piece. Ele fala explicitamente, os povos híbridos têm dificuldade de sobreviver, mas em qualquer era, sempre houveram aqueles que souberam se adaptar. O Zoro fica um pouco confuso com o papo, e aí ao perguntar, o Gaban responde que ele é o pregador do amor, o ministro do amor, o mesmíssimo cara que apareceu falando que amor é liberdade. Tudo pode soar meio bobo, até meio piegas, mas é exatamente esse tipo de mensagem poderosa, mais lúdica, que o Oda gosta de usar para justificar as habilidades mais poderosas da obra. Então, ok, o Gaban é o pregador do amor, mas isso ainda não explicou como ele conseguiu dar dano no Sommers. Mas segura, eu vou explicar bonitinho, porque no mundo de One Piece, sentimentos, emoção e amor também podem ser usados para dar um socão na cara de alguém. O amor torna o impossível possível. Durante o arco da Ilha dos Tritões, ali pelo capítulo 644, o Luffy deu um dos golpes mais importantes da sua vida. O Red Hawk contra o Rhodey Jones pode passar batido como só mais uma técnica, mas para mim é muito mais que isso. É um golpe que faz conexão ao despertar da fruta do Luffy e também é a chave para derrotar Imu e os Cavaleiros Sagrados. No quadro do capítulo, logo antes de conectar o golpe, o Oda faz questão de desenhar o Rhodey Jones tomando um susto com o fogo embaixo d'água, e isso não é à toa. Apesar de nunca termos essa confirmação explícita no mangá, não é difícil entender que o Luffy embaixo d'água conseguir dar um soco flamejante que lembra o golpe assinatura do seu irmão falecido, não é por acaso. A impossibilidade elemental, ou seja, gerar fogo do nada, submerso milhares de metros embaixo da superfície, simplesmente não faz sentido, e esse é exatamente o ponto do ataque. É uma homenagem ao Ace, e é também mais um elemento que prova que a fruta do Luffy sempre conseguiu tornar tudo que a sua imaginação conseguiria reproduzir realidade. E a base desse poder são justamente os seus sentimentos. O amor que ele sente pelo Ace e também o poder da sua memória. Talvez isso por si só não seria o suficiente, mas junto da Hito Hitonomi modelo Nika, Deus do Sol, o impossível se tornar possível vira cotidiano. Mas Ace e Luffy não são os únicos conectados por esse poder. No capítulo 431, o Garp encontra com os Chapéus de Palha no final da saga de Enies Lobby, e aí a gente descobre algo curioso, divertido. Os socos do Garp sempre machucaram muito Luffy, mesmo ele sendo de borracha. Mas aí, o herói da marinha solta uma frase curiosa. Não há como alguém escapar dos punhos do amor. É mesmo, Garp? Nem mesmo um cavaleiro sagrado? E se, por todo esse tempo, o Garp realmente estivesse usando uma técnica ou um golpe especial, com um haki diferenciado envolvendo o amor? Mas a gente sempre achou que fosse só uma brincadeira. Isso seria completamente One Piece. E dá pra usar um exemplo claro de uma galhofa que vira realmente uma técnica com o próprio Garp. Lembram do Don Shinjao? Durante o arco de Dressrosa, ele tava com um problemão, né? O formato da cabeça dele, que o Garp tinha entortado e que ele usava como a chave para quebrar uma placa de gelo que guardava todo o seu tesouro pirata. Gente, juro, isso era bem engraçado, mas ao mesmo tempo o Garp realmente derrotou o Don Shinjao e depois o Luffy vai e faz o mesmo, desentortando a cabeça do cara. E aí, isso que era pra ser uma piada, acaba gerando uma relação real entre o Don Shinjao e o Luffy. O Don Shinjao, inclusive,
que tem Haki do Rei, não é um personagem aleatório completamente qualquer. O Oda gosta de usar essas piadas para representar coisas mais importantes da obra. Isso nos leva ao SBS do volume 45. Lá, um leitor perguntou diretamente para o Oda se os socos do Garp machucam o Luffy por causa do Haki ou simplesmente por causa do, entre aspas, amor. E aí a resposta do Oda é clara. Ele diz que nesse caso é, entre aspas, amor. O amor supera a natureza da fruta do Luffy, a natureza da propriedade da borracha e dá dano no seu neto. E a gente tem um momento que conecta diretamente Sam Sommers, os Cavaleiros Sagrados, Monkey D. Garp e Scopper Gaban. Só o amor faz o mundo andar, mas também o amor dói. 38 anos atrás, em God Valley. Segundo as informações do capítulo 957 dadas pelo Sengoku e pelas frações de flashback de God Valley que acompanhamos com Kaido, Big Mom e mais recentemente durante a Egghead, dá pra saber que na época do incidente estava acontecendo um jogo do extermínio promovido pelos Dragões Celestiais, com as estrelas sendo os Cavaleiros Sagrados, liderados por Figarland Garlin. Também sabemos que os Piratas Rocks atacaram, e apesar de não sabermos exatamente com qual objetivo, a gente sabe que eles entraram em combate contra os Piratas do Roger e o Garp, que tiveram que defender um grupo de escravos e Tenryubitos ao mesmo tempo. A principal fonte para isso é o Sengoku no 957, mas parece ser uma coisa plausível. Agora, um detalhe bem interessante. A gente imaginava que, de alguma maneira, pelo Sengoku reportar que o Garp e os Piratas do Roger estavam protegendo os Dragões Celestiais, que talvez os Cavaleiros Sagrados também poderiam estar do seu lado. Mas, no último capítulo 1148, ficou nítido que o Gaban já conhecia o Sommers e vice-versa, com o Cavaleiro Sagrado claramente mostrando medo antes de ser fatiado pelo Pregador do Amor. Isso também não é à toa. Você lembra da temática do Sommers? Ele está torturando as crianças, ele é completamente sádico. Ele tem a fruta do espinho e ele usa esses espinhos como metáfora para dizer que o amor dói, que o amor machuca. Ele fala literalmente que o amor dos pais que move eles a fazer tudo por seus filhos é exatamente o que dá mais prazer quando ele vê esse amor se diluir em sangue, dor e morte. Olha que tentando a cabeça. E quem é que está lutando contra ele? O pai de um desses filhos, alguém que representa todos esses sentimentos no sentido contrário. E além disso tudo, voltando para God Valley, a gente não pode esquecer que o Garp acabou ficando conhecido como herói da marinha depois desse evento. E ao mesmo tempo, a gente sabe também que a partir desse dia, ele decidiu nunca aceitar uma promoção a almirante, justamente para não ter que servir aos desprezíveis dragões celestiais. Mas e se não era sobre os dragões celestiais, e sim sobre os cavaleiros sagrados? Porque como a gente viu durante o Reverie, o Garlin crucificou o San Don Quixote Home. Então, talvez até mesmo os dragões celestiais não sejam o motivo desse asco do Garp, e sim os cavaleiros sagrados. Outro ponto é que a gente também sabe que o Garp é conhecido pelo seu punho do amor. E o Gaban falou que o amor liberta. Ele não titubeou ao cortar os Sommers para salvar as crianças de Elbaf. E os dois personagens estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, no campo de batalha. Ou seja, provavelmente durante o flashback de God Valley, Garp e Scopper Gaban enfrentaram os Cavaleiros Sagrados e, seja um ajudando o outro, aprendendo um com o outro ou com o terceiro, conseguiram desenvolver o Haki do Amor, a maneira de atacar os Cavaleiros Sagrados e os Servos de Mu. A gente sabe que o Garp e o Roger têm uma relação muito especial no mangá. O Oda fez questão de botar esses dois personagens que têm alianças distintas, mas valores bem parecidos, em lados opostos. Mas, ao mesmo tempo, eles carregam muita admiração e carinho um pelo outro, a ponto do Garp ter aceitado criar o filho do Roger para esconder dos olhos da própria marinha. Esse mesmo filho que um dia seria homenageado por seu neto e irmão ao conseguir fazer o impossível, acertando um golpe de fogo 10.000 metros abaixo do nível do mar. Durante o time skip, o Rayleigh apareceu e ensinou as técnicas mais importantes para o Luffy chegar ao One Piece. Agora, antes do terço final, Scopper Gaban ensinará o último segredo para o futuro novo rei dos piratas. Eu sei que pode parecer estranho, mas é exatamente por aí que o Oda nos guiou na história. Pensa no Haki do Rei. Antigamente, ele era uma maneira de você expressar a sua vontade, sua aura, sua força de conquista, mas sem realmente dar um dano em alguém, fora um desmaio ou um danozinho na carcaça do Moby Dick do Barba Branca, né, seu Shanks? No entanto, esse conceito evoluiu e na luta contra o Kaido a gente entendeu que dava pra usar o Haki do Rei pra dar porrada em alguém.
Por que o haki do amor, ou essa expressão de poder que o Gaban domina e que a gente ainda não entende, não pode vir desse mesmo lugar? O haki do amor seguiria o mesmo caminho, uma maneira de encontrar em suas vontades o poder para remeter ao caminho que Joy Boy deixou para trás, perturbar e enfraquecer os cavaleiros sagrados. E obviamente a gente não está falando sobre amor romântico, é um amor que pode servir para qualquer coisa. O amor que a Robin tem pelos livros, pela arqueologia e pela história, o amor que o Luffy tem pela aventura, que o Sanji tem pela cozinha, que o Zoro tem pela arte da espada. Todos os personagens de One Piece têm sonhos maiores que também espelham sua paixão e seu amor. E é nitidamente antítese do que os Cavaleiros Sagrados, do que algum almirante tipo Aramaki representa. Estabilidade, preconceito, previsibilidade, imortais que não saem do lugar, poderes demoníacos escusos, censura, tudo isso é oposto a esses sentimentos positivos que o Chapéu de Palha representa. Então, por mais demagógico ou piegas que soe, o haki do amor é real e ele vai solucionar a questão em Elbaf. Então, galera, comenta aí embaixo o que você acha, adiciona aí exemplos se você puder, comenta se você achou paia também, deixa o like, se inscreve, eu achei que ficou interessante essa teoria. E é isso, galera, um beijo, um queijo e valeu! Pó de palha secreto, eu sou Space Cop Gaban e é isso, galera, o poder do amor soluciona tudo, gente. Vai dar tudo certo sempre. Tamo fechadão. Falaram que eu pareço o ratinho do Shrek, com o ratinho cego, né, do Shrek com esses óculos, então vou ter que comprar um novo, eu acho, né, porque eu sou completamente refém de opiniões negativas sobre mim, como todo criador de conteúdo. E é isso, né? Um beijo e um queijo, galera. Obrigado por ficarem até aqui. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo, mas eu acho que não, acho que ficou bom. O que você acha, Lanzito? Obrigado por ter editado, meu bro. Tamo junto. Um beijo, queijo e valeu!